Olá pessoal, mais uma vez então a Sócios vem com mais um podcast e hoje é um papo dos guris, segundo as meninas, né? Então estou com alguns convidados hoje que trabalham com a gente, Guilherme, o Léo, o Sérgio. Então vai ser um bate-papo, como sempre, bem descontraído, trazendo algumas novidades sobre o Proteus, sobre o nosso trabalho, enfim. Então a ideia é, nesse podcast, nessa uma horinha que a gente vê aí, a gente passar para o pessoal o que a Sócios vem aprontando no background e dar uma ideia assim o que a gente cada vez mais está vendo sobre o mercado e principalmente em relação ao atendimento e ao que a gente tem a oferecer para os nossos clientes. E cara, para a gente conversar e começar, na verdade, eu acho que o importante da gente ter em mente assim qual é o grande papel que a gente tem, visto todas as mudanças que o mercado está mostrando para a gente, as mudanças que a TOTVS vem mostrando em algumas inovações que ela vem trazendo, e o quanto isso é importante em relação à própria evolução do cliente, a própria evolução do crescimento do cliente, que até o Guilherme a gente estava num cliente agora na última semana e uma frase que impactou o cliente foi que eu falei para ele assim, cara, tem que pensar o seguinte, né, que o que a gente faz hoje não é o que vai levar nós adiante. E apesar de ser uma frase simples e que internamente dentro das Sócios a gente tem quase um mantra isso, a gente sabe que o fornecedor e principalmente o parceiro, e quando o cliente se apoia nas Sócios, na gente como parceiro, ele tem essa necessidade de nós ser a terceira visão, olhar para ele junto para ver o que ele pode fazer diferente. E principalmente quanto mais a gente fazer diferente, mais a gente trazer essa parte de inovação, mais trazer essas questões que a própria ferramenta vem evoluindo, mais competitivo ele vai ser. Que o ERP hoje, e principalmente o Proteus ou qualquer um outro, não são mais ferramentas somente para emitir nota, entregar as obrigações fiscais, e sim é uma ferramenta estratégica para ele se tornar competitivo no mercado dele. Porque cada vez mais a qualidade da informação para tomar de decisão tem que estar presente. E hoje a gente ainda vê alguma dificuldade, porque aos poucos está se perdendo o conceito de que sistema é despesa. No momento que houver essa virada de que sistema é investimento justamente para se tornar mais competitivo, levar adiante os próprios processos internos dentro da empresa, onde vai ter esse ganho todo, né? Hoje a gente consegue mostrar isso em alguns trabalhos que a gente faz. E aqui eu vou começar, e aí algumas provocações, tanto para o Léo quanto para o Guilherme, Sérgio, que a ideia é justamente isso, é trazer um pouquinho dessa experiência, tanto da parte de infraestrutura, que hoje quem cuida dos nossos clientes é o Sérgio, quanto da parte de desenvolvimento, que é Guilherme, o Léo também como desenvolvedor, o quanto a gente consegue trazer esses benefícios para o cliente, porque o grande problema é que a gente entende assim, não, porque o sistema gera muito custo, então eu não quero inovar, porque se ele está funcionando já está bom. Então a gente tem que cada vez mais trazer esse conceito de dizer, olha, o funcionar é obrigação, o melhorar é que é um investimento. Então, eu sei, Guilherme, que tu já passou por poucas e boas em relação a alguns desafios que a gente teve dentro da Sócios, principalmente em automatização de processos, toda essa parte de realmente deixar algumas rotinas automáticas. Então quero que tu fique à vontade aí para tu também falar um pouquinho dessa parte, o quanto isso pode vir a agregar o cliente. A gente já pegou bastante customizações e já do cliente, né? E aí a gente vê algumas coisas ali pelo que ele passou e também de automatizar mesmo. Então já fez bastante coisa que parecia bem difícil pro cliente, né? A gente não pode fazer isso, a gente não consegue fazer aquilo, mas mapeando bem o processo ali, a gente consegue matar algumas questões assim, né? Não, e o quanto isso que é o importante, né?
Não, mas olha só, eu faço assim e não tem como fazer diferente. Não, pera um pouquinho, a gente... Vamos sentar aqui, reunir as pastinhas e vamos tentar fazer diferente. Agora mesmo, né, hoje mesmo teve uma reunião de um super relatório, né? Um relatório que era simples. Que era simples. E que a gente vai encontrando percalços ali para entregar um produto legal para o... Exatamente. E o benefício que o cliente tem em relação a esse tipo de interação com ele, né? E por isso que a razão social da Sócios é soluções e sistemas, né? Então, e muitas vezes essa solução se dá numa conversa dessas, acreditando que é uma coisa simples e vai então acrescendo, vai aumentando. Só que no final das contas, para esse caso específico que a gente está falando, o ganho da produção na indústria, porque é um cliente de indústria, vai ser muito grande, né? Porque ele vai conseguir antemão saber qual é a peça que falta ele produzir durante um gap que ele seleciona o período ali, né, que ele quer saber. Que hoje só acontece quando a produção para e falta a peça. Então a gente conseguiu junto com ele... a gente viu que tinha uma necessidade ali de uma informação que eles não tinham esse conhecimento e poder mapear como a gente vai trazer essa informação direito para ele, né? Isso mesmo. E tu, Leozinho? Eu vou pegar o teu gancho inicial e citar que assim, a pandemia ela intensificou bastante, né, o processo das empresas terem sistemas e ficou bem essencial. E tem diferenciais que a gente só consegue ver com base no tempo, que é quem vende algo bom, quem vende algo ruim. A famosa TechPix. Não é só escolher uma equipe ou com base no valor. Vai muito além disso, entendeu? Vai também com base em uma visão futura, assim, vamos dizer. Desde até as automações, né? De customizações e assim se vai. Assim que eu vejo. E hoje, assim, eu estive lá no Universo TOTS na metade do ano, foi em junho. Então, assim, o investimento que a própria detentora do sistema está fazendo é muito grande. E aí, em relação à parte até a questão de robustez do sistema, assim, tem algumas seguranças, né, Sérgio, em relação à infraestrutura que melhoraram, dão mais segurança, que fazem com que a gente tenha hoje um processo de atualização muito mais confiável do que um tempo atrás. Tranquilo, sem estresse. E é uma preocupação que se tem, né, na especialização de infraestrutura, é justamente tu ver toda a tua equipe que depende de tu manter a máquina do cliente azeitada, certa, funcionando, porque tu não pode perder tempo com um sistema funcionando mal, né? Tempo é dinheiro, é estresse, a coisa que não funciona bem é estresse, é improdutivo. Então, chegando no prejuízo, não tem porquê. Então, a missão da infraestrutura é entregar um campo decente para o jogo. E a gente tem bons jogadores aqui. Nós aqui dentro das sócios e o cliente com a sua equipe lá. Então, é uma parceria, é complementar. Eu gosto muito dessa estrutura transversal, de a gente poder ter clientes ao mesmo tempo internos e externos. A gente conversa muito na equipe, né, de ver como atender melhor, como estabilizar. E o Proteus, como produto, ele evoluiu bastante dando essa estabilidade. Para mim, que tenho que oferecer essa estabilidade, essa estrutura, foi muito boa essa evolução que houve na release 33, agora com a 22.10, e também, muito importante, agora esse lançamento de releases em períodos fixos, né? Tu tem uma 22.10, então ano 22, mês de outubro, 10, vai ter a 23.10. Então, tu consegue mapear todo o teu plano de trabalho para fazer entre teus clientes, que mês eu vou atualizar fulano, Beltrano, cliente A, cliente B, consegue fazer uma agenda legal e o produto facilita isso também, porque com essa evolução há uma estabilidade, não tem estresse, já houve períodos difíceis, mas... eu lembro quando eu estava entrando nas sócias que eu questionei assim, mas dá tanto problema quando a gente vai atualizar um patch, alguma coisa? Não, dá, a gente tem que cuidar sempre e tal. E isso foi diminuindo assim, muito mais
quantidade de problemas O de mesmo rodar que uma se oferece para o atualização, cliente, né, com o nosso trabalho na automação dos processos, a TOTVS fez dentro do produto para quem está suportando o cliente. Então, hoje, a mesma confiança que o cliente tem no nosso trabalho, a gente tem no produto, porque fica tranquilo, não é mais, tem que fazer uma atualização, vai ter que tem atualização de dicionário, né, vamos fazer uma resinha aqui e tal. É muito difícil, e também tem toda a parte do suporte da TOTVS, que é muito boa hoje em dia. A gente não fica na mão. Então, se a gente não resolver dentro de casa, tu larga para lá. É uma parceria muito boa. E a gente fica feliz em poder dar essa estabilidade para o pessoal jogar bem. Porque aí o tempo, ele não é usado, como o Wagner estava falando, para resolver problema. Ou ficar limitado ao que dá. Nem vamos mexer muito, vamos ficar nisso aqui que a gente está fazendo. Que geralmente não inventa moda. É o que acontece. Vai fazer atualização. Não, mas vai ser bom. Você, não atualiza. É que a dor é tão grande em mexer, ou era, né? Era. Que acabava que o passo seguinte a evoluir o próprio processo dentro do sistema, do negócio em si, é aquela coisa, eu preciso crescer a empresa. Daí o cliente olhava e dizia assim, mas será que o meu ERP, o meu Proteus, ele segura o rojão para esse passo que eu quero dar? E aí isso ia acontecendo o quê? Processos iam se acumulando, tornando coisas manuais, planilhas, entre outras coisas, e acabava que dentro do próprio sistema não se tinha esse passo dado. Então, o que a gente percebe quando a gente chega num cliente é exatamente esse cenário. Muitas situações ainda externa, off, ERP, e a gente tendo que botar para dentro com rotinas que já atende do padrão. Qual é a grande... Quando a gente comenta sobre isso, né? Não, mas a gente pode automatizar esse processo e tal. Ok, vamos automatizar. Nossa, na hora que a gente faz isso, o cliente ele não consegue ter a visão em relação a esse tipo de visão, tipo assim, como assim? Antes tinha 3 para fazer e agora tu está me dizendo que é automático. Ele não tem essa segurança. Então, cabe a nós, cada vez mais, trazer esse cenário para ele. E o que a gente percebeu, e aqui eu vou aprofundar um pouco mais o assunto sobre essa questão do atendimento em si, né? Vindo com a experiência do Universo TOTVS, e eu trouxe muitas coisas novas que a gente... a própria TOTVS lançou, que nem precisa customizar, enfim, é só implantar e vai melhorar a vida e muito. O que acontece? O próprio modelo de atendimento, e isso de sócios até qualquer outra empresa, enfim, é um modelo que não adere essa condição de melhoria dentro do sistema. E por que não adere a questão da melhoria? Porque é justamente essa visão. Cara, eu já gasto muito para manter ele funcionando. Então, tu está me dizendo agora que eu tenho que melhorar ele, então tem coisas que vai trazer mais benefícios para mim, mas como é que eu encaixo isso dentro do meu orçamento? Então, é esse tipo de desafio que nós, como parceiro de negócio, a gente tem que proporcionar para o nosso cliente, para ele atingir esse objetivo. Porque, querendo ou não, quanto mais o modelo de negócio atender a demanda da retroalimentação da recorrência do problema, chega a ser filosófico, né? Retroalimentação da recorrência do problema. Então, enquanto isso estiver acontecendo, não tem espaço para a gente estar realmente olhando para onde a empresa quer chegar. A gente vê de um cliente agora que eles contrataram um parceiro dizendo assim, não, eu quero uma visão daqui a 10 anos. E é uma empresa especializada a visão de futuro. Ok, mas dentro desses 10 anos, o que isso impacta dentro? E aí a gente estava lá, eu conversei com isso, né? Toda decisão tomada, tu precisa ter hoje a informação e principalmente o ERP trabalhando para te municiando nesse tipo de informação para que tu possa saber, não, mas está ou não está. E não a informação está na mão de N colaboradores. E que se esse N... E aí a gente veio, não faz muito tempo, de um cliente, onde o cliente foi desligado, e aí ele simplesmente deletou umas planilhas de controle da produção, porque não estava no ERP. Então a gente ainda tem
essa personificação de processos dentro do cliente. E nós, como parceiro, o que a gente está quebrando isso cada vez mais? Olha, o processo tem que estar interno. E aí vai desde a parte, como o Sérgio falou, para eu jogar bem eu tenho que ter um campo bem, uma chuteira boa, uma bola boa, de preferência uma torcida alinhada, torcendo junto, né? Só que o que acontece que a gente tem daqui a pouco o campo tá bom, mas a bola tá murcha. O campo tá bom, mas não tô com o calçado adequado. O campo não tá bom, mas eu tenho a bola e a chuteira boa. Então, e a gente tenta alinhar essas expectativas. E dentro da parte de desenvolvimento, que talvez a gente tenha ainda um estigma muito grande, vocês podem me falar até melhor sobre isso, assim, falou em customização, todo mundo arrepia o pelo, todo mundo te olha com a cara dizendo assim, vou sofrer esse pênalti aí. E por quê? Porque existe uma dor. Agora, hoje, né, Guilherme, Léo, que são da parte de desenvolvimento, a gente consegue, por exemplo, ter um controle de versionamento melhor, aplicar essas regras. Então, eu queria que vocês comentassem também o quanto ganho que uma certa customização que, de repente, é necessária para o cliente vai fazer ele evoluir no negócio dele. Acho que um ganho muito grande que a gente traz, assim, que quando a gente olha para uma dessas, a gente tem a intenção de automatizar algum processo, de melhorar ele, a gente olha muito para ele. A gente olha e aí traz problemas daquele local que a gente está olhando do ERP. Então, um faturamento que a gente levanta problemas, que a gente levanta alguma falha de processo, né? Muitas vezes a gente vê que o sistema ele não está necessariamente errado, mas ele evidencia um erro de processo, assim. E muitas vezes a gente vê também que o processo ele não está com a empresa, assim, o domínio daquela informação não está com a empresa, está com um indivíduo ali que a empresa não tem o controle daquilo em si, né? E também a questão de versionamento e tudo mais. Hoje a gente já usa ferramentas para a gente... Usa o Git, né? A gente usa o Git aqui. E questão assim, para controle, né? Isso facilita a gente manter o cliente ter o controle desse produto que no final é dele, né? Então, sem contar que a gente já vem utilizando e executando a questão do Scrum, toda a parte de sprint, execuções. Então, isso também dá uma organização, uma visão melhor sobre os resultados que a gente vai entregar e principalmente o que nós internamente temos que entregar, né? Porque hoje um fato que a gente tem que olhar para isso, para o cliente é o seguinte, e às vezes a Fernanda está aqui presente atrás das câmeras ali, às vezes ela diz assim, cuidado, Wagner, cuidado que de repente que tu vai falar assim pode, né, trazer alguma energia que não seja tão boa. Mas hoje o modelo por hora é muito como é que eu vou dizer, a responsabilidade está no cliente. E ainda é assim. E aí a gente vem olhando cada vez mais para esse nosso modelo de negócio justamente para não ter essa injustiça. E hoje, querendo ou não, a Sócios, que é pioneira em relação a não trabalhar por hora, isso eu posso garantir para vocês, a gente foi pioneiro. E graças a Deus, vou olhar bem para a câmera assim, a gente já sabe que tem gente fazendo a mesma coisa que nós aí no mercado. Então eu gosto que puxe essa fila aí. E a gente já está mudando de novo, mas não vou falar hoje, mas tem uma mudança que vai acontecer para o ano de 2023. Mas todo e qualquer, isso não é uma questão de problema, uma questão de caráter, não é. Mas para tu retroalimentar um negócio que é trabalhado por hora, tu tem que ter problema. Isso está no inconsciente, gravado. A recorrência de problema faz com que eu tenha faturamento. E essa é a verdade. E a outra grande verdade, Wagner, é o seguinte, para nós, os profissionais que estamos aqui, para fazer a coisa funcionar, ele é muito melhor, mas muito melhor, a gente trabalhar pensando numa solução nova, numa melhoria, num processo, de como andar melhor do que ficar corrigindo coisas.
para a gente que trabalha nisso, é muito melhor. Para o cliente é melhor não ter problemas, estar pensando em como estar trabalhando numa situação melhor, ter mais resultados. Para nós também é a mesma coisa. Por isso que internamente se investiu tanto em ter infraestrutura, em ter método, em organizar. E muito bacana é tu ver que, pelo exemplo, pela convivência que nós temos próxima com o cliente, tu vê o teu exemplo, ele permeando e entrando na empresa do cliente e tu passando isso. Então, tu começa a vibrar na mesma frequência. Começa a transmitir o gosto que nós temos pela organização, pela independência, pela autonomia, para passar, porque é parceria. Então, se o básico, digamos assim, a gente aprende matemática, a gente aprende a somar, mas a gente vai até aprender logaritmo e números complexos. Bom, vamos retomar o que a gente estava conversando em relação a essa estrutura de controle de fontes que a gente estava falando, né? O quanto isso, às vezes a gente chega num cliente e ele simplesmente diz, não, tá aqui os fontes. E aí a gente vai lá olhar e cadê os fontes? Então, esse controle também, essa questão de versionamento, usar o Git, toda essa infraestrutura, que é uma parte, como o Sérgio falou, de a gente azeitar as máquinas para a gente trabalhar de uma forma mais segura, ativa e principalmente levando os benefícios dessas inovações para o cliente, faz parte da gente fazer esse tema de casa que é do nosso lado, né? Então, assim, Léo, defina aí então para o pessoal que é leigo, que é um processo, né, de entender como é que funciona ali os processos no Proteus dele, e a gente vê também que às vezes ele não tem esse domínio então do que é o fonte, o que ele faz direito. Aí a pessoa fica meio que refém de uma consultoria de né, manter ali um trabalho que já foi feito. Trabalho que já foi feito, não sabe direito como é que não tem informação de como foi feito e como e que ela é proprietária daquilo. Lógico, depende do contrato, mas normalmente a empresa é proprietária disso. É um trabalho, porque o sistema está lá dentro. Porque o que seria uma customização? Tu tem o sistema básico, digamos, standard, e que a própria, vamos falar de Proteus, o último sistema geral, que o próprio fabricante do sistema faz atualizações deles, mas outras atualizações feitas especificamente para um cliente A ou B, porque o mesmo sistema pode estar numa revenda de carros ou numa indústria de farmacêuticos ou qualquer outro tipo de uma empresa de prestadora de serviços. Então, existem adaptações em função dos seus processos, né, que são feitas específicas. Então, essas são as customizações. São modificações no programa original, como customizações que faz num carro, numa casa, tu vai fazer no sistema específico para que aquele sistema ele tenha uma aderência maior no processo do cliente. Então, para fazer isso, tu tem que montar programas. Só que isso tu tem que entregar para o teu cliente, porque, olha, teu programa... Então, a gente sabe o quanto isso foi dolorido para o mercado em si. Porque, querendo ou não, o modelo de atendimento de ERP é um modelo dos anos 80. Ah, mas não trabalha por hora. Obviamente que o nosso cálculo de formar uma proposta é por tempo, é a responsabilidade do que a gente vai entregar, qual é a expectativa. Isso tudo é contabilizado desta forma. Só que o nosso ímpeto é justamente que eu foco no resultado que eu vou entregar e não na hora que eu vou fazer. E essa é a diferença crucial. A questão de te basear em hora vem muito do fornecedor se proteger da sua desorganização. Exatamente. Porque se eu projetar 10 e custar 20, eu posso... A lucratividade da sócia está em ser assertivo e ágil. A margem de erro é muito pequena pelos processos. Exatamente. Então, aí vai dizer assim, nossa, mas vocês são bons, são sempre lucrativos. Claro que não, a gente erra também. E não tem problema. A quantidade de erros é menor. Quanto mais tu te organiza, tu mais tem os processos. Além de ser menor, dói menos para o cliente, porque ele está sabendo quanto ele está pagando. Então, é esse tipo de responsabilidade que a gente toma. E quando a gente fala em trazer essas novidades, é justamente
proporcionar para o cliente uma garantia de que nós somos responsáveis por aquilo que a gente está vendendo. Pô, se a gente se coloca como especialista no mercado, a responsabilidade tem que ser toda nossa. Então, esse eu acho que é o maior diferencial, que o modelo de negócio, e cada vez mais eu fico feliz, né? Porque, pô, tu vê, eu fui falar de pessoas que trabalham por hora, a live caiu. A Fernanda tem razão, levanta energias negativas no ato. Porque isso é um amálgama que a gente tem que desenliar. E isso só vai acontecer com coragem, assertividade, esse relacionamento próximo do cliente, trabalho. E querendo ou não, assumir essa responsabilidade, principalmente assumir prejuízo, porque pô, se eu sou especialista, levantei um projeto errado e eu levantei errado, por que o cliente tem que pagar? Não tem, porque o cliente paga. Exatamente. Se eu sou especialista... A falha foi tua. Exatamente. Então, por isso que toda essa parte desses controles de fonte, atualização, toda essa cancha montada justamente para a gente jogar bem, é exatamente esse o ponto que a gente traz. Não sei, Guilherme, quer colocar mais alguma coisa que te vem à mente? Essa mente brilhante, inclusive, diga-se de passagem. Mente brilhante. Eu não sei assim o que uma coisa que impactaria tanto o cliente num sentido. Eu acho que o que mais impactaria assim quando a gente está descobrindo um cliente era quando a gente chega nele e a gente vê alguns costumes anteriores assim que eles tinham, né? A cultura deles. E a gente vê como a gente, com algumas ferramentas meio simples assim, a gente muda. O próprio Git que a gente estava comentando antes, né? A gente chegou no cliente, mas e como é que a gente controla isso aqui? Normalmente eu via muito repositório com o pessoal copiando fonte e colocando versão anterior, versão de 2000 e não sei quando. Aí tu vai fazer aplicar um patch, tu não sabe onde é que alterou alguma coisa. E aí, não, é só botar no Git, a gente tá aqui, já tá tudo pronto, se eu alterar alguma coisa, fica salvo. E aí... Mas eu assim entendo. Que se faz hoje, né? Mas eu entendo porque o cliente ele tá ali olhando, ele não sabe, ele na verdade não quer nem saber também. Às vezes não é a área dele e ele não precisa Ele saber tem que estar disso. focado no negócio. Exato. E aí que tá. Tu como fornecedor dessa solução, tu mas tem que dar segurança para ele. Percebam isso. Pô, o cliente tem que estar focado no negócio. Beleza, show de bola. Só que o impacto dele de crescimento está diretamente ligado ao sistema dele hoje. Não tem como. Nós temos clientes nossos que a gente sabe que a gente estabilizou e o cliente cresceu. E, cara, isso é um fato, não é porque... Mas vocês são super-heróis, Wagner, vocês são... Não, cara, a gente entendeu que não dava mais. O que a gente fazia não era o que levaria o cliente adiante. E por isso que essa troca de sentar com o cliente, mostrar para ele, dizer para ele, olha, eu não vim aqui fazer o que tu quer, eu vim aqui fazer o que tu precisa. Às vezes parece uma certa, talvez, sei lá, arrogância da nossa parte, mas não é isso. É porque a gente entende da dor dele. E eu lembro quando a gente iniciou em alguns clientes, a resistência é muito grande. De cliente dizer assim, eu já paguei Mercedes pro fulano. E aí, Wagner? Eu disse, cara, eu acho que tu não precisa me pagar uma Mercedes. Um Cruze tá bom. Mas é nesse nível a dor dele. E aí o cliente que calcula custo de RP por Mercedes e ele fala, eu paguei Mercedes e ando de Kombi com folga na direção, que não sei para onde eu estou indo, é onde a gente entende a dor dele. E querendo ou não, ele tem toda a razão. E por isso que quando a gente vê o esforço da TOTVS Corporação trazendo grande... Um dia, cliente, você vai se livrar das T's. Mas calma, já temos o configurador tributário. Que mais? Dashboards do financeiro. Né? Permite customizações, já traz umas visões padrões ali. Padrões. Então, assim, esses são dois exemplos que a gente traz, assim, que facilita já um monte a vida do cliente. O próprio produto já está mostrando uma mudança de visão. De forma inteligente ainda. Ou seja, em cima do que já existe ali dentro, um rearranjo e uma análise do conteúdo.
do que tem ali dentro, não é? E por isso que quanto mais a gente tiver a TOTS, a detentora do sistema, trazendo essas novidades, mais o fornecedor de mão de obra ou de consultoria vai ter que se adequar. Por quê? Porque, cara, a evolução é muito lenta dentro do cliente. Ah, mas Wagner, tem processos que não adianta a gente evoluir. Olha, a gente já fez algumas coisas, né, Guilherme? Algumas coisas a gente já fez assim que dizia assim, não, cara, isso aqui tem que ser assim. Não, pera um pouquinho. Vamos sentar, vamos desenhar. Então a gente tem... até a gente conhece uma outra realidade de um outro cliente e quando a gente chega em um outro cliente novo, ele desconhece aquilo porque ele está sofrendo pênalti em algum outro lugar, né? Então, porque ele está tentando fazer com A, B e C, mas o cara fala D, E e F. Então a gente também tem esse trabalho de pegar a experiência de outra solução, porque no fundo nós e os nossos clientes temos uma coisa em comum, que é o produto. Tem, né? Então, por que não trazer daqui e levar para lá e de lá para cá e a gente também aprender e o que a gente desenvolve aqui entregar para o cliente? Esse é o barato, é essa forma de tu aplicar o teu tempo, trabalhar dessa forma. Isso, né? Algumas questões até que o cliente controla de um jeito e a gente lembra de um cliente que estava com dificuldade, dizendo, pô, vamos tentar entregar essa ideia aqui lá para fulano lá, que ele de repente consegue implementar isso sem muito esforço e vai resolver o problema dele. Tem semelhanças, então? Então a gente tem N exemplos dessa evolução, tanto que algumas coisas ainda dentro de clientes acabam tendo uma resistência, mas que é natural, porque a gente vem de um histórico de entendimento, de entrega de trabalho, de relacionamento, que fazem ele ter a insegurança. E eu não tiro a razão do cliente em ter insegurança. E se a gente for parar para pensar, os dados sensíveis que a gente detém do cliente, ele tem mesmo que ter segurança. A gente fez um podcast com o Luciano da Suporte falando sobre segurança, né? Ele tem que ter, porque a gente, querendo ou não, aquilo que eu falo, a gente... um neurocirurgião, na primeira cabeça que ele abre, ele se impressiona, mas na 100ª cabeça, para ele é normal. Para nós é a mesma coisa. Só que para o cliente, quando ele entender esses dados sensíveis, entender... Ir lá, abrir, olhar, analisar o RPO, para ver quais eram as atualizações que estavam aplicadas no cliente. Hoje a gente tem padronizado. Mas simples eu faço acompanhamento. Que tu lembra, quando a gente entrava no servidor de um cliente até tu te achar, era uma briga. E a primeira coisa que se fazia... Hoje o wallpaper do cliente já tem identificação de qual servidor tu tá, qual é o IP, qual é a máquina, tudo bonitinho. Por quê? Porque, querendo ou não, isso ganha-se tempo, ganha-se agilidade. E um detalhe... Segurança, porque várias pessoas... O fornecedor que chegar lá, porventura, depois de nós... A casa está arrumada. Está arrumada, vai trabalhar e está tudo bem. Porque antes não era assim. Não. Antes era serviço, tinha 10 serviços do Windows lá que tu não sabia qual que estava funcionando, qual que era o certo. Compila lá em cima, outro lá embaixo. Compila 1, 2, 3. Aí não, vamos baixar o sistema. Não, baixa um aqui, depois vai procurar outro lá embaixo, depois outro lá em cima, outro lá embaixo. São pequenas, grandes coisas. Mas é uma rotina, é um processo também nosso. Então, a gente sente no nosso dia a dia a importância disso. Nós temos os nossos processos e a gente gosta, curte e acha muito importante passar isso para o cliente. Porque vai ter só benefício e a gente vai trabalhar bem com isso. É segurança. A gente tem várias pessoas. Vamos pegar o servidor do cliente A. Eu entro lá, acerto os serviços, coloco ali, bonitinho, porque daqui a pouco o Guilherme está entrando ali. Daqui a pouco o Léo está entrando ali e ele não precisa parar e perguntar, Sérgio, onde é que está? Qual é a porta do serviço tal? Onde que está? É perda de tempo. Então, o que acontece? Mas isso é muito comum. Muito. E volta e meia, quando entra um cliente novo, a gente encontra isso e a primeira coisa, a gente já tem a nossa rotina de arrumar a casa para a gente conseguir entrar e trabalhar.
para ninguém tropeçar. Assim como num canteiro de obra, tu bota o capacete, o óculos no cara e bota o entulho para cá, para lá, tá, onde é que está? Ah, tem que fazer uma manutenção na infraestrutura, lá na viga ali. Tá, mas onde que está a viga? Não, então vamos demarcar. É o que se faz numa obra, em tudo. Então, os nossos processos são assim, desde o básico. E essa padronização é uma coisa tão simples depois, quando está incorporada, e é mais ou menos que nem energia elétrica, tu dá valor quando falta. Né? Quando tu não tem, entra um cliente novo e ainda não está, mas assim todo mundo já chega e pergunta, Sérgio, cadê aquela tela ali? Pô, aquele servidor ainda não está lá com a identificação, porque é muito fácil. Durante o dia, tu está trabalhando em um cliente, daqui a pouco dá um problema, ou tu tem que verificar outra coisa, um colega te pergunta de outro projeto, e tu sai de um servidor e está no outro, e é na mesma tela. E pode ser que o fundo seja a mesma cor e tudo. E aí tu dá um zap na B2 tu vai evitar, achando que estava na homologação. Tu tinha que fazer processo 1 no lugar A e não processo 2 no lugar B e tal. Então tu precisa primeiro saber aonde tu está. E isso não é 1 ou 2, às vezes tu tem 3, tu tem 4. Só para contextualizar, o zap é deletar a tabela do banco de dados, né? Via PSDU. Então, que a gente sabe, tu usuário que está vendo esse vídeo, eu sei que tu tem acesso a PSDU. Né? Ou gostaria de ter. Mas são esse tipo de coisa que a gente, digamos assim, hoje, não vou dizer que seja rigoroso, mas é uma coisa que está tão presente no nosso dia e que a gente gosta, curte e acha importante passar para o cliente e que eles tenham esse benefício também. E se acostumem a trabalhar. Vale a pena investir o tempo na organização, Sim. no processo, porque isso facilita, não gera dependência. Pelo contrário, a organização, como o Wagner falou há pouco, se por um acaso, tudo bem, gostei muito de trabalhar com você, sócios e tal, mas eu quero fazer uma experiência lá com o outro, está tudo bonitinho, a gente vai pegar a chave, vai entregar direitinho. O que é do mercado. O mapinha. Exato, a gente não é dono de ninguém. Né? E sem contar nessa questão de autonomia, né, Sérgio? Todo o movimento da TOTS com o produto é justamente para gerar cada vez mais essa autonomia para as equipes, para os times do cliente. Então, essas novidades geram exatamente essa autonomia. Então, o que acontece? A gente está desenvolvendo esse trabalho que eu acho que é um ponto forte nosso, assim, eu acho que é o grande diferencial que a Sócios tem é entender de processo, fazer levantamento. Então, eu acho que esse tipo de mentalidade que a Sócios tem que faz com que a gente está em franco crescimento, ganhando mercado, e não porque a gente se acha especial ou porque a gente é melhor que todo mundo. Não, porque a gente simplesmente senta a bunda na cadeira, trabalha e quer entregar o resultado. O meu maior contrato com o cliente, eu sempre falo isso para eles, não é uma data no contrato que se eu fizer alguma coisa errada, ele tem que me aguentar por causa de uma data, é por causa do trabalho bem feito. Isso é o maior fidelizador de cliente que o mercado pode ter, trabalho bem feito. E, graças a Deus estamos conseguindo, né? Então tá tudo bem, tudo indo muito bem. Então, assim, acho que é importante a gente ressaltar o quanto o ERP é importante em relação ao crescimento da empresa, quanto a TOTS vem desenvolvendo cada vez mais funcionalidades e principalmente rotinas que melhoram o desempenho do cliente, gerando autonomia para os times. Tem algumas novidades que eu também hoje em primeira mão vou falar. A Sócios hoje também é uma consultoria SAP. Então hoje a gente pode bater no peito e dizer abrimos uma célula SAP para atender o SAP, que por incrível que pareça, muito semelhantes problemas que a gente tem identificado no mercado. E isso se tornou uma oportunidade para a gente. Através de um cliente, claro, a gente também abraçou essa oportunidade junto com ele. E a outra novidade é que a gente está com uma sede nova, né? Então, uma sede que estamos inaugurando hoje, efetivamente. Não está ainda pronto, tem algumas coisas improvisadas, os móveis estão chegando. Mas a gente a Fernanda também queria muito fazer o podcast aqui, já para dar alma para o estádio, né? Eu lembro quando o Grêmio inaugurou a Arena, dizia assim, não, mas o Grêmio tem que ganhar
uma copa lá dentro para o estádio ter alma. Então, acho que um podcast aqui de arrancada já também gera essa alma aqui para a sala das sócios, e é onde a gente vai ficar por um bom tempo aqui. Então, quem quiser conhecer dos nossos clientes, mudamos de endereço, Assis Brasil 3535, sala 1306, no Centro Comercial On Lindóia. Então, é aqui a nova sede da sócios. Então, para finalizar, Guilherme, vai lá. Diga. Quer finalizar? Não, Olha, para se tu quiser dizer aí sobre tudo que a gente conversou, fazer um resumo e, por favor, fica à vontade. O que eu posso dizer? É muito interessante todo esse processo que a gente passa aqui como empresa. Cada cliente é um desafio diferente, um desafio interessante a ser resolvido. Eu entrei, acho que mais para programação por conta de querer resolver problemas, né? Então faz sentido. Pai, aqui tu achou, né? Eu achei alguns. Compartilhe Mas disso. acho que programação ele foi um caminho que eu acabei achando por gostar de resolver problemas e não por gostar de código em si. E aí o cliente pode pensar assim, tá, mas então vocês gostam de problema, de novos problemas. Sempre bom Os que se repetem, não. Exatamente. Pois é. E aí a gente estava falando de inovações TOTOS e tudo mais, e acho que é meio que um motivo da nossa profissão, digo mais desenvolvedor mesmo, né? Que a gente está sempre tendo que se atualizar de coisas novas, e linguagem, e processos. E é muito legal essa abordagem que a gente tem aqui nas sócios para com o cliente. Interessante passar esse conhecimento para ele, do processo dele, de todo esse... de como funciona a empresa dele. Né? É isso. Léo. Léo, vai lá, Léo. Bom, eu vejo que assim... Léo é o cara que... Léo tá bem, né? Também. Vai dar bom esse guri, né? Vai dar bom, vai dar bom. Não, assim, olha... Já tá dando? Jovem Padawan. Né? Sistema é Jovem mais Padawan. do que só uma ferramenta. De certa forma, é um investimento, e contar com uma equipe especializada faz toda a diferença. E, bom, meus colegas aqui, todo mundo, chefes e tudo mais, sabem como é que é, e não compre TechPix. E, de certa forma, a programação é muito bom. É uma área assim que vem se expandindo muito e, de certa forma, sempre é bem-vindo gente nova, entendeu? Porque tem seus lados difíceis, mas o benefício é muito maior, como sempre. E é isso que eu queria deixar de observação. Show. Sergião. Ou Jorjão. Sergião, Pois né? hoje eu virei Jorge em vez de Sérgio. Mas Vai lá, Sérgio. Sérgio Berrão. gente, é assim, é uma coisa fantástica. Eu já não sou um rapaz que nem esses dois aqui, né? Já... Pô, o Sérgio me botou na mesma prateleira dele. Né? Aí agora tô mal, hein? Mas assim... Eu carreguei muita pedra e rodei de pneu murcho, acho que é por isso. É que são quadrados diferentes, né? Tem outro quadrado. Eu acho que aqui, uma coisa que eu acho interessante nas sócias e muito bacana é que as pessoas estão nos quadrados, as pessoas certas estão nos quadrados certos, entende? Tem gente que tem que ficar, né? Tem que prender no chão, tem gente que tem que fazer vento, tem gente que fica no meio de campo, então tá tudo certo. E é bacana. E já falando dessa estrada, para quem passou por Basic, passou por COBOL, por Clipper, por essas coisas todas e que... Bom, é bacana ver que... Que tu é um remanescente daquela nossa sede lá, né, Sérgio? A primeira Adão lá Bueno. no prédio, lá na Adão Bueno. Adão Bueno, né? E foi aqui, aliás, esse Onde é bairro que foi a nossa primeira reunião, Sérgio? Na padaria quase Na da padaria esquina. da esquina. Cara, então, isso é uma coisa fantástica, porque não é o lugar, não é isso, não é aquilo, é a essência. E a essência, a identidade sócios, né, que veio depois, né, esse termo, é muito bacana, porque aqui a gente tem gente que conhece bastante programação, os projetos proporcionam que a gente que entende mais da programação entenda do processo. Para nós é apaixonante o processo, porque eu já tenho uma história disso, eu passei desde atender, vamos dizer assim,
um abatedor, um frigorífico e um curso de pós-graduação de engenharia civil com a programação. Então, essa área de tecnologia permite que a gente transite. E, por a gente focar no processo, a gente termina tendo que aprender o negócio do cliente. Então, hoje, posso dizer com certeza que o Guilherme e o Léo conhecem muito mais sobre processo, sobre contabilidade, sobre emissão de notas, sobre boletos, sobre financeiro, sobre tudo do que quando entraram, porque na verdade, tiveram que resolver problemas. Estrategicamente, a TI hoje em dia nos clientes e nós como um parceiro do cliente é essa a estratégia. É trazer o conhecimento, e por isso que no nosso time de 13 pessoas somos 6 contadores, né? 6? Em princípio é 6, né? De formação. É que eu falava dos quadrados, essa relação que existe aqui. Não tem como troca... mais tu desvincular isso. Não. E os problemas que a gente vê em relação a essas coisas que acontecem no cliente é justamente por essa não interação das partes, que é o que a gente tem de muito aqui, né? Então, acho que esse é o grande legado que a gente deixa. Porque nós temos, na nossa relação interna, a gente tem que se relacionar muito bem, tem que ter o processo ajustado, porque num minuto tu está falando sobre financeiro da empresa A e daqui a pouco tu está na contabilidade da empresa B. E internamente falando que o tempo não existe. Aí a filosofia do seu Wagner aqui é de que também acontece. Mas só pegando esse fio e encerrando, assim, desde aquele tempo lá, né, vamos pegar lá o tempo dos dinossauros, lá do COBOL, até hoje, o que tem de comum aqui é o processo. Sempre teve o processo. Resolvido com COBOL, com Clipper, com isso, com aquilo, com SAP, com Proteus, processo. A forma de produção muda, então os ERPs vão mudar, as pessoas vão mudar, as relações, daqui a pouco, né? Então, o processo, ele está presente nisso tudo, como as pessoas fazem isso. E a melhor maneira vai mudando. E é isso que a gente quer, estar sempre atualizado. A gente tem hoje a oportunidade de mostrar isso e estar aqui falando, aberto, porque a gente não tem porquê não falar e conversar sobre isso, porque isso é a dor do cliente, né? Se a gente for falar assim, no fundo, e eu já ouvi da boca do cliente dizer assim, cara, o maior erro da minha vida foi ter instalado o Proteus. Porque se eu tivesse continuado com as minhas planilhas de Excel, porque a minha conta é uma conta de padaria, só que o que acontece? A definição desses processos, Sérgio, é o que quebra tudo. Quando não é feita, quando o cliente falou abacaxi, eu entendi maçã, entreguei pepino para ele, não tem como fazer. Então, por isso que aqui hoje, Guilherme, Sérgio, Léo, todo mundo que está vendo aí, a equipe técnica, não vou mais falar de hora nos próximos, que daí não cai, a live, né? Então, tu vê que o negócio é encruado mesmo, né? Nós temos que dar uma dissolvida. Alô, Rita, vamos ter que falar para a Rita fazer um trabalho para nós aí. Então, acho que é importante. Mandar um abraço ao pessoal da Sócios que está lá. Eu vi que o Vini deu oi para a gente na nossa live, o Fabrício, a Suelen, a Adri está lá também. A Renata. E assim, conte com a gente. Eu sempre digo, nosso maior, vamos dizer assim, nosso maior legado, nosso maior objetivo, a melhor coisa que a Sócio tem não importa o problema que o cliente tiver, nós temos condições de resolver ele 100%. Cara, falou de sistema, cara, chama a gente que a gente dá um jeito. Beleza? Fechou então? Isso aí. Valeu, gente. Obrigado, viu? Até mais. Até a próxima.